Bom dia, José Alves Trigo, mais conhecido como Trigo, 58 anos. Então, em qual década você viveu a sua juventude? Eu sou dos anos 1980, né? Que é quando eu tinha 20 anos, então, década de Grise, tá? E o estilo musical que você gostava nessa época, qual que era? Eu sempre gostei de umas coisas muito velhas, umas músicas assim que não são da época de vocês, que vocês não gostam, tipo Pink Floyd, The Purple, Kiss, né? Nas primeiras matérias que eu fiz na vida, eu entrevistei Gene Simons, que era do Kiss, quando ele veio aqui a São Paulo, fez um show fantástico. Então eu sou dessa época que, por exemplo, assisti um dos mais brilhantes shows que já aconteceu no Brasil, o Queen tocando no Morumbi. Eu sou dessa época, eu vivi essa época, embora tivessem, por exemplo, outros tipos de música, tinha outras pessoas que gostavam, músicas do tipo ABBA ou Bee Gees também, mas não era pelo menos o estilo musical que mais me agradava. Mas eu sou dessa época, acho que uma das épocas mais ricas da música mundial. Quanto à situação política do país, você se envolvia? Eu acho que não tinha como você não se envolver, especialmente se você gostasse de política como eu sempre gostei. Os anos 1980 representavam o fim da ditadura militar no Brasil, com 1984, ou seja, eu cheguei a pegar o final da ditadura e viver um pouco da ditadura, o que foi uma experiência muito chata. Naquela época, qual que eram os seus planos assim, pessoais e para a carreira? Meus planos pessoais eram casar, né, ter um amor na vida e fazer sucesso na carreira. Eu acho que isso é o óbvio para todo adolescente, não é verdade? Você quer encontrar alguém que você curta e você possa fazer sucesso na carreira. Teve alguma experiência que você olha atualmente e fala, nossa, não conseguiria ter ficado sem isso, não ter passado por isso? Não, eu acho que, por exemplo, a experiência que eu tive dos anos de Folha de São Paulo, que foram uma experiência de trabalhar em redação, eu acho que, obviamente, que se eu não tivesse feito isso, eu, inclusive, me sentiria hoje, posso até usar uma expressão inapto, por exemplo, para dar aula, né? Eu acho que isso foi fundamental. Eu até hoje estava pensando, poxa vida, se eu tivesse que voltar no tempo, eu teria feito algumas coisas do tipo, conviver com caras como o Rui Castro, que é um grande escritor na redação, e talvez eu não tivesse dimensão do que era um Rui Castro. Ele era um cara que estava ali do lado e que eu poderia, por exemplo, sei lá, ter convidado o cara para ir tomar cerveja, com certeza ele ia, porque era a fase que ele estava alcoólatra, mas enfim, eu poderia ter... Então são experiências que eu poderia ter vivido melhor, mas não que eu não tenha vivido bem, eu acho que foi fantástico. E se houvesse algo que você poderia mudar, o que você mudaria? Bom, eu acho que era isso, né? Eu acabei de dizer, de certa forma, isso, que assim, eu poderia ter convivido com outros nomes mais e ter aproveitado melhor essa convivência, né? Eu acho que teria sido muito mais positivo. Mas eu me arrependo muito pouco das coisas que fiz na vida. E qual que era, assim, a sua diversão nessa época? O que você gostava de fazer com seus amigos? Não mudou muito. Eu sempre gostei de algumas coisas. Sempre gostei de ler, de conversar, de viajar e de ouvir música. Eu acho que basicamente essas 4 coisas, né? De conversar com as pessoas, de ler, né? Sempre li muito desde moleque. De ouvir música, ouço até hoje, né? Já mudei um pouco o meu estilo musical, mas ainda ouço as músicas antigas e meio assim, né, da época dos dinossauros, tipo The Purple e tal. E viajar. Passei a vida viajando, gente, é sério. Quando eu não tinha grana, eu viajava de Fusca e acampava nas praias e tal. Acho que para mim devia ser um quarteto, assim, que todo mundo deveria tocar muito na vida e usar como base. Junta-se aí, por um quinteto, namorar, né? Viver um amor, isso é legal. E que tipo de filme você gosta de assistir, Trigo? Gostava. Eu sou... naquela época? Olha, eu gosto. Aquela era uma época que tinha muito, por exemplo, filmes musicais ou muitos filmes de aventura. Era quando surgiu a primeira versão de Spielberg começava a fazer sucesso, e ele fazia, por exemplo, Tubarão,
Era um filme dessa época, foi uma sensação. Me lembro de um outro chamado O Inferno na Torre, com Paul Newman. Mas tem também a primeira versão de Star Wars. Já nos anos, se não me engano, 83, 84, por aí. Gente, eu acho que é nessa década que tem o Star Wars. Então, mas eu, embora assistisse isto, hoje eu diria que eu gosto muito mais de documentários, biografias. Eu amo filmes e livros de biografias, adoro isso. História. Assim, pra fechar, você se via como jornalista já nessa época? Mais ou menos, né? Eu gostava de jornalismo, achava jornalismo fantástico, muito legal. Só que assim, na época, tem uma passagem inclusive que é engraçada, porque quando estava em dúvida se fazia jornalismo ou não, tinha na Rede Globo um cara, um jornalista, um ator, que era o Tarcísio Meira, interpretando o que numa novela? Um jornalista frustrado e que não ganhava dinheiro. Eu falei, pô, não quero essa coisa. Esse negócio eu não vou fazer. E aí eu resolvi fazer administração de empresas. Fiz. E obviamente que quando você está numa carreira que você não gosta, acabei desistindo de administração de empresas e voltei para o jornalismo. Eu sempre assim, gostei demais do jornalismo, nunca me vi fazendo outra coisa, embora tenha tentado numa época fazer assim, mas a vida inteira me vi como jornalista e gosto muito do jornalismo. Assim, eu acho que uma diferença muito grande entre as gerações, as que a gente tinha nos anos 80, principalmente acho que 70 e 80, e as gerações de hoje. Essas gerações tinham uma espécie de um rompimento entre família e o pensamento que os jovens tinham. Mas eu acho era um que conflito de gerações. talvez era criado mais para ser mais independente, né? Não é que era criado, eu acho que havia uma vontade muito grande de romper. Então, por exemplo, você quer ver um detalhe que eu acho legal? Hoje você ouve rock em casa, mas a sua mãe também ouve rock, seu pai também ouve rock. Então, hoje não surpreende mais um pai e uma mãe ir junto com os filhos para um show de rock. Isso é normal, é comum, né? Nos anos 80 isso chocava. O pai queria ouvir, Lupicínio Rodrigues, Roberto Carlos, alguma coisa assim, os filhos queriam ouvir rock. Havia um rompimento, um conflito muito grande de gerações. E então era comum que o filho, por exemplo, não quisesse mais ficar na casa com a família. Então, aos 19, aos 20 anos, como eu fiz, embora eu gostasse da minha família, eu saí de casa, porque você buscava independência. Hoje você tem uma geração que a gente chama de geração canguru. É conveniente para o pai ter o filho com 20, 25, 30, às vezes 35 anos em casa, às vezes fica a vida inteira pai e mãe junto. E também é conveniente para o jovem, porque esse pai já não é mais um outro lado completamente diferente. Então acho que essa é uma diferença muito grande de gerações. Todos os que viveram a geração dos anos 80, que vive hoje, percebem, acho que essa diferença.